Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura, né? Mais um dia com o Senhor, com a palavra. Hoje, domingo, né? Dia de nós termos um tempo com o Senhor na igreja, em comunhão com os nossos irmãos, um tempo em família, né? Geralmente a gente se reúne com a família, com as pessoas que a gente ama e a gente tem esse tempo de comunhão. Então, espero que você esteja tendo esse dia maravilhoso também na presença do Senhor e nós paramos então um pouco tudo que nós estamos fazendo para estar aqui com a palavra, sendo ministrados, né, pelo Senhor, por aquilo que Ele tem para falar conosco hoje. E eu tenho certeza que hoje, domingo, o último dia dessa semana 4, praticamente os últimos capítulos aí do livro de Gênesis, nós estamos vendo esse homem tremendo em palavras, em atitudes que foi José, com os seus irmãos, Jacó, com a sua família e tudo que Deus está fazendo, né, com esse homem, tipificando totalmente Cristo e essa redenção sobre a terra e sobre toda a humanidade. Vamos ver o que Deus tem para nós hoje? Então hoje a gente vai ver domingo, Gênesis 46 e 47, são os últimos capítulos aqui dessa semana, e amanhã, segunda-feira, a gente então finaliza com os últimos 3 capítulos de Gênesis, 48, 49 e 50. Então, segura aí na cadeira, né, que o negócio vai ficar bom hoje e amanhã, domingo e segunda, vai ter muita coisa boa aqui pra gente ver nesses últimos capítulos de Gênesis. Gênesis 46, então, diz assim: Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade e Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez: Esrom e Amul. Estes foram os filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Estes foram os filhos de Zebulon: Sered, Elon, Jaleel. Foram estes os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade: Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arodi e Areli. Estes foram os filhos de Aser: Imna, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Sera. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Foram esses os 17 descendentes que Zilpa, serva que Labão tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito: Manassés e Efraim. Esses foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Ussim. Estes foram os filhos de Naphtali: Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, serva de Labão, tinha dado a sua filha Raquel. A sua filha Raquel deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 77 pessoas.
com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó, que foram para o Egito, chegaram a 66 pessoas, né? E aí ao todo chegaram 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José de carruagem pronta partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar: em que vocês trabalham? Respondam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Então, o capítulo 46 que a gente começa hoje fala dessa imigração, né? De Jacó com toda a sua família para o Egito, para a região de Gósen, que é onde eles vão permanecer e morar e habitar no Egito, né? E construir as suas famílias ali. Jacó chega com a sua família, totalizando um total de 70 descendentes. A Bíblia está descrevendo para nós. Fala de todos os homens, principalmente, né, dos primogênitos de cada família, dos homens que vão compor essa descendência de Abraão, Isaque e Jacó, as 12 tribos de Israel. Quem me conhece há mais tempo sabe o quanto eu como eu gosto, né? Como eu sou realmente apaixonado por genealogia, como eu estudo, como eu olho para a genealogia com um olhar muito mais aplicado para conseguir compreender o que Deus está fazendo através desses nomes, através dessas famílias, através desses descendentes, que é daqui que toda a história da descendência de Jesus ela se desenvolve, toda a família que Deus tem em Israel se desenvolve, tudo que Deus deseja fazer através dessa nação se desenvolve através da família dos descendentes de Abraão. Capítulo 47, para nós finalizarmos a nossa leitura de domingo. José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence, e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. E perguntou-lhes o faraó: em que vocês trabalham? E eles responderam: teus servos são pastores como os nossos antepassados. E disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen, e se você vê que alguns deles são competentes, ponha-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó, e este lhe perguntou: quantos anos o Senhor tem? E Jacó respondeu ao faraó: são 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-o ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos,
ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, eles o sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: Não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão. De uma a outra extremidade do Egito, somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: Ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. E eles disseram: Meu senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos de sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora de sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: Se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: Jure-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Capítulo 47 então fala, dessa chegada deles ali no Egito, de como eles são apresentados ao faraó, de como eles começam, a se estabelecer na terra, e de como realmente a fome vai só se agravando. E José então está cuidando da sua família, José está cuidando dos seus irmãos, do seu pai, dos seus filhos, de todos que lhe pertencem, e o Egito está cada dia mais empobrecendo, porque eles estão ficando sem dinheiro, sem comida, sem sustento, e eles são obrigados então agora a vender as suas terras e a se colocar como trabalhadores escravos, porque eles não têm como pagar pelas suas comidas, pelo seu sustento, Agora todos os egípcios se tornam escravos do faraó, tendo que vender as suas terras para continuar comendo, para continuar vivendo durante esse período de fome que se estabeleceu no Egito. Porém, a família de José, de Jacó, continuava sendo cuidada por José e pelo próprio Egito em si, Eles eram sustentados pelo governo da época, Eles eram totalmente supridos com os mantimentos e com tudo que eles precisavam através do governador José, desse governador que está à frente de toda a terra do Egito. Amém? Então, domingo, que vocês possam estar aí descansando, passando um tempo com o Senhor, com a família, como eu disse já, aproveitando para meditar um pouco mais. E amanhã, segunda-feira, a gente então finaliza com a bênção de Jacó sobre todos os seus filhos antes da sua morte, inclusive para o próprio José. Gente, amanhã, segunda-feira, vocês se segurem na cadeira. Nós vamos passar um tempinho a mais aqui, nesses 3 capítulos que finalizam o livro de Gênesis. E eu quero te convidar realmente a estar com o coração totalmente aberto para meditar nessa palavra. Como Deus libera
profecias, palavras proféticas, palavras escatológicas, né, de coisas futuras, através de Jacó, em cada uma das bênçãos que ele libera para cada um dos seus filhos. As 12 tribos de Israel são estabelecidas através de palavras proféticas que seu pai Jacó libera sobre todos eles, tá bom? Então amanhã a gente vai finalizar aqui na segunda-feira esses 3 capítulos aqui de Gênesis, para iniciar nossa semana 5 aí com o pé direito, esquerdo, mão direita, mão esquerda, com toda a bênção do Senhor, sendo então ministrada ao nosso coração através da bênção de Jacó. Amém, queridos? Deus abençoe, ótimo domingo para vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura e começar a semana 5 em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe.